Sempre existe uma certa euforia, muito injustificada às vezes no mercado em relação à economia. Ali na sua visão, você acha que existe uma influência do mercado financeiro que às vezes ele pode distorcer um pouco da realidade econômica? Eu faço essa pergunta até porque eu percebo muitas vezes no dia a dia, aqui no mercado, muitas vezes o mercado vê o que ele quer ver, de fato, né? A gente sempre vê... O mercado gosta de ser feliz. Isso. Existe sempre essa obrigação de um otimismo do mercado, já que vender o pessimismo também para investidores é mais difícil. Como que o mercado, como você enxerga, né, esse ânimo muitas vezes que o mercado tem em relação à economia e os dados não são tão assim animadores? É verdade. Essa frase que eu falei, mercado gosta de ser feliz, eu lembro de ouvir muito nas mesas de operação na minha vida pregressa ali como economista de instituição financeira. Porque o economista, a gente fala que perdão, que a economia é dismal science, né, das trevas, a gente está sempre olhando o problema. A gente é treinado para isso, né, para olhar e procurar os problemas. E aí a reação muitas vezes de quem está na linha de frente, dos gestores, enfim, no mercado é assim, olha, isso aí, assim, lá vem os economistas apontando os problemas. Então, tem um pouco isso, mas o ponto que eu acho que é o seguinte, a disciplina de mercado, ela é importante. Então, assim, uma coisa é muitas vezes a gente achar que o mercado está sendo complacente com determinadas notícias, né? E economista a gente tem essa tendência de achar que o mercado está sempre complacente porque nós estamos sempre procurando os problemas, né? Por dever de ofício. Mas tem hora que não tem jeito, a realidade ela se impõe. E aí vem as correções de mercado e tal. E essa disciplina de mercado, ela tem um papel. Não que seja essa uma missão do mercado financeiro. O mercado financeiro, a sua missão é contribuir para a melhor alocação de recursos na economia, dar liquidez nos mercados, tem essa função de alocação e fazer a ponte entre devedor e credor, enfim. Essa não é missão, não é função social do mercado financeiro delimitar ações ou excessos da ação do Estado. Mas acaba fazendo isso. Tem sim, muitas vezes, uma disciplina de mercado que cedo ou tarde se impõe. Então, às vezes, por exemplo, hoje os economistas têm uma preocupação muito grande com o aumento de gastos públicos. Está tendo aumento de gastos públicos, está tendo de novo aceleração de crédito dos bancos públicos. Não acho que está longe de ser, na minha visão, o risco de repetir a experiência da Dilma. O Lula não é Dilma, o Brasil também não é o mesmo daquela época. Hoje a Dilma não ia conseguir repetir o que ela fez, aqueles equívocos tremendos. Mas, enfim, tem uma preocupação porque a gente vê excessos sendo cometidos de novo. A gente, quando pensa em quando que a dívida pública, como proporção do PIB, vai parar de crescer, a gente não consegue enxergar isso, né? No horizonte que a gente tem visibilidade, não consegue enxergar. Isso é preocupante, né? Aí o mercado financeiro, ou os preços de ativos, parecem não dar o devido peso para isso. Talvez a principal razão para isso, ou acho que tem algumas razões, mas eu diria que no relativo o Brasil não está tão mal, né? Porque a gente está vendo dificuldade dos países de uma forma geral de fato ter maior disciplina fiscal, né? É um tema entre vários da zona do euro, é um tremendo tema nos Estados Unidos, que é o que está pior na foto quando a gente olha. Quando você olha a dinâmica de dívida de países desenvolvidos e olha os Estados Unidos, descolou, né? Não é à toa que eles tiveram mais dor de cabeça que o resto. Mas emergentes também, muitos também se defrontando com problemas, e isso torna a preocupação com o Brasil em termos relativos um pouco menor, né, para o investidor global. A outra coisa é uma aposta que no fim do dia, cedo ou tarde, alguém vai fazer ajuste, né? Se não é o Lula agora, é um próximo governante, e que mesmo o Lula não deixaria uma situação se repetir como foi no passado.
Então o mercado, ele tem, vamos dizer assim, essa postura mais complacente, mas de novo, tem limite. Se lá fora, e aí é o porém, se lá fora a gente tiver uma reversão muito forte de expectativas, claro que países mais endividados vão sofrer mais. Então não quer dizer também que esse tema ele está totalmente desconsiderado. Ele está ali. Ele está ali. Ele vai ganhar relevância, espero que não, mas se as condições mudarem. Agora, concordando com você, é claro que se a gente tivesse os mercados mais sensíveis à questão fiscal, talvez também os desvios fossem mais contidos, né? Porque a gente vê com muita frequência notícias que vão na linha do descontrole fiscal. Agora, né, e tem um problema que é o seguinte: se o próprio Poder Executivo não puxa essa agenda da disciplina fiscal, infelizmente o Congresso não faz isso e a gente vê também estados e municípios indo para o caminho do maior gasto também. Então até seria bom se tivesse de alguma forma alguma pressão para essa tal disciplina de mercado agir e conter um pouco os excessos da política. Zeina, você até agora há pouco estava falando em relação à educação e essa tua resposta me faz pensar também numa outra questão aqui. A gente vê que, em geral, a população, talvez por baixo conhecimento, né, até mesmo em relação ao que de fato impacta a economia, pouquíssimas pessoas conseguem enxergar que esse descontrole fiscal, esse aumento da dívida do governo tem um custo futuro ali alto na vida dessas pessoas, né, principalmente até os mais pobres. Mas eu gostaria de ouvir de você isso, né, de que forma que você acha que de fato essas condições fiscais, que nós estamos falando mais olhando ali pelo mercado, o próprio Congresso, mas o quanto que essas condições fiscais, as perspectivas dessa dívida, elas impactam na vida dessas pessoas? Por que os brasileiros não conseguem enxergar isso? Olha, eu acho que às vezes não conseguem ter clareza da importância da disciplina fiscal. Acho que, de certa forma, o debate público no Brasil ele é muito infante ainda, né? A gente vê uma parcela da classe política que realmente acha que tem que gastar mais, né? Acredita nisso, né? Na minha visão, são crenças equivocadas. O problema não é gastar, o problema é que a gente gasta mal para burro, né? Porque se a gente estivesse fazendo gastos de boa qualidade, mas é um Estado que gasta mal, a qualidade do gasto público é baixa. Mas, enfim, mas mesmo que as pessoas às vezes não conheçam essa conexão, o que é claro que isso não é neutro, claro que atrapalha, né? Seria ter uma maior pressão social, uma maior disciplina fiscal, seria muito bom, como a gente tem para a inflação controlada. Mas no final é isso, pelo menos tem uma preocupação com a inflação e isso por si só já limita alguns excessos. Mas o ponto que eu acho é que, assim, tem uma questão do debate público não estar suficientemente maduro por esse aspecto, mas eu não acho, quer dizer, ainda que as pessoas não entendam os vasos, a relação entre as variáveis econômicas, quer dizer, só o fato de haver uma reação negativa da sociedade, por exemplo, quando a inflação sobe, só o fato de haver descontentamento ao desejo de um país que traga mais oportunidades, isso já tem um grande valor. Quer dizer, nós não somos uma sociedade que está totalmente dormente e apática à economia, de forma alguma. Então, fica no meio do caminho, né? Não tem ainda esse debate tão maduro da importância da disciplina fiscal, mas tão pouco dá para a gente dizer que a gente é uma sociedade como a Argentina. Né? Nós somos uma sociedade que reage, sim, diante de desarrumações da economia. A Dilma que o diga. E até faço a seguinte provocação, que é o seguinte: quando a gente olha, veja, o governo Bolsonaro passou por um problema inflacionário sério. Você fala, era o mundo todo. Aqui começou primeiro porque a gente teve, de fato, muito aumento de gasto público na pandemia. A gente gastou como se fosse país rico. O fato é que, quando a gente olha, e teve componente internacional, não tem dúvida, mas o fato, assim, para a sociedade a inflação subiu, é isso. Subiu e subiu bastante e machucou, né? Quando a gente olha
o mapa das votações em 2018, depois de 2022, o Bolsonaro perdeu o voto no Sudeste. Quando a gente olha o que né, foi ali a quantidade de votos nas regiões ou nos estados e compara, ele perdeu no Sudeste. No Nordeste ele ganhou voto, até porque foi criado aquele, na época, auxílio emergencial, e aquilo ajudou a aumentar os votos do Nordeste no Bolsonaro e São Paulo, enfim, Sudeste foi o contrário. A minha reflexão é que foi a inflação, porque você está falando das classes médias dessas regiões que não estão em políticas, né, de transferência de renda, no caso ali o auxílio emergencial. É um grupo que sofre muito quando tem a economia mais instável. Não é uma região que se beneficia tanto do agro, né? Então é aquela classe média que sentiu e muito a inflação mais elevada. Então não se brinca com a inflação. Então, pelo menos, quer dizer, isso é um valor da nossa sociedade, né? A inflação pode estar sendo responsável por estas pesquisas mostrarem essa baixa popularidade do presidente Lula? Eu vi algumas análises nesse sentido, é possível, porque essas pesquisas, elas são muito sensíveis ao momento, né? E às vezes naqueles dias tiveram falas do presidente que desagradaram alguns grupos, teve de fato uma inflação de alimentos um pouco mais teimosa. Agora, eu aqui assim, relativizando um pouco, não é só o Lula que está com queda de aprovação, o Tarcísio está com queda de aprovação, os políticos estão com queda de aprovação, porque passada a lua de mel tem uma natural acomodação, né? No primeiro momento é um nome que vem e de alguma forma traz certas esperanças, depois é a vida dura de um país difícil. Então não foi só o Lula. E nesse país, né, nessa realidade que a gente tem hoje, ainda de muita polarização ainda extrema, é muito difícil também evitar quadros de queda de popularidade, né? Porque você tem uma parcela ali que não tem jeito, não vai mudar a sua visão. Então qualquer abalo, pronto, você já tem o colchão, né? Ou o piso é muito alto ali, né? Quer dizer, qualquer coisinha já mexe na aprovação do presidente. Mas sim, é difícil a gente avaliar, porque as pesquisas elas não foram profundas o suficiente para a gente identificar as razões. Mas é possível que uma parte tenha sido algum desconforto ali no início do ano com a inflação? É possível. Só acho que é um tema muito mais complexo, acho que tem muitas outras variáveis envolvidas ali. Você, já que a gente entrou um pouco nessa linha até do atual governo, né? Você agora há pouco até falou, não estamos vivendo uma economia longe disso, igual o governo ali de Dilma, mas eu já queria aproveitar e entender um pouquinho como você vê de fato a atuação deste governo, o que tem te preocupado mais? Olha, o fiscal é sempre uma preocupação, não no sentido que vai nos empurrar para uma crise, quer dizer, eu lembro ali na época da Dilma, 2014, o debate entre os economistas é assim, a gente vai ter recessão. A gente está olhando aqui, tem um abismo aqui do lado. A gente só não sabia o tamanho do estrago. Então era muito desesperador aquilo. Era muito desesperador. E aí a Dilma ganhou a eleição usando toda a máquina pública para se eleger. Aquilo, na minha opinião, já foi um fracasso, uma falha das nossas instituições incrível. Porque foi um uso da máquina pública inaceitável. E aí você olhava, você falava, caramba, o país está entrando por uma recessão. A gente não sabe qual vai ser a capacidade de um ministro, no caso Joaquim Levy, de evitar algo pior. E aí ele precisando fazer ajustes sérios ali, que agravaram a inflação ainda. Né? Aqui não é uma crítica, quer dizer, isso aconteceu, né? Não se trata de criticar. Talvez devesse ter feito um pouco mais suave, enfim, a questão não é essa, que acho que não vale a pena entrar nessa discussão. Hoje o que a gente tem não é uma preocupação do tipo, nossa, está levando o país para um quadro que a gente vai ver, olha, estamos aí à beira de uma recessão, de um choque de juros para dar conta dos erros de política fiscal. Não é isso.
é muito mais de termos alguns retrocessos que vão nos custar caro. Acho que o exemplo mais importante aqui é a correção do salário mínimo, de novo, pelo PIB, pela variação do PIB, e o PIB que tem surpreendido bastante. Então, resgatar essa regra da correção real do salário mínimo ser pelo PIB, sendo que o salário mínimo ele indexa metade dos gastos, e aí, por causa disso, a gente vai ter que fazer uma reforma da Previdência muito mais cedo do que se esperava, que a gente está... Uma parte da economia, não, uma parte do impacto fiscal da reforma, a gente está simplesmente perdendo por causa dessa política mais agressiva de salário mínimo. Então, isso é um problemão. E, obviamente, perder oportunidades de ter uma agenda mais ambiciosa, que não diz respeito apenas a conter gastos públicos para voltar a ter dívida pública mais baixa, mas porque é necessário essa reavaliação das ações estatais que não dão certo, que são equivocadas, que trazem distorções, que são injustas, que representam má alocação de recursos, que você não vai conseguir fazer da noite para o dia, mas você tem que começar, né, essa agenda de revisão de políticas públicas, e que tem gente no Ministério do Planejamento debruçado nisso, né, e não é de hoje, na verdade. Hoje tem essa secretaria, mas já tinha, né, desde, na verdade, ali do governo Temer, essa preocupação com a avaliação de política pública. Aliás, quem começou com essa discussão foi o próprio Joaquim Levy, quando fez aquela primeira encomenda para o Banco Mundial para avaliação de política pública no Brasil. Então, assim, a gente tem capital humano para fazer essas análises, né? Abrir os dados, deixar as universidades pesquisarem, enfim, para poder melhorar, para poder fazer de fato revisão de gastos públicos e melhorar a qualidade dos gastos. Então, no fundo, o que eu estou falando é o seguinte: temos uma combinação de retrocessos com a perda de oportunidade. Vamos ver, de repente, isso eu estou falando não se materializa, e a gente vai ter aí o Ministério do Planejamento contribuindo mais do que a gente gostaria. Mas por hora é assim, politicamente eu não vejo essa agenda de reavaliação e de reformas para a contenção de gasto público ganhando força. Essa estratégia que você fala não seria uma reforma administrativa, seria uma outra estratégia para tentar cortar gastos. Bom, a reforma administrativa é uma delas, né? Porque aí tem que pensar em qual reforma administrativa estamos falando, né? Eu sei que tem discussões ali, a ministra Esther Dweck já levantou esse tema, porque hoje a gente tem um problema, o problema do funcionalismo, ele tem várias frentes aqui. Eu pessoalmente acho que a gente precisaria rever a estabilidade do funcionalismo, deixar a estabilidade só para as chamadas carreiras de Estado, que são aquelas que não têm o equivalente no setor privado e que precisam ter estabilidade por uma questão de autonomia das políticas, né, para não ficar sujeito ao ciclo político, para poder denunciar o que tem que denunciar, para poder dar continuidade a políticas que sejam importantes. Então, é claro que tem uma parcela ali que precisa ter essa estabilidade. Quando a gente teve, por exemplo, as denúncias das pedaladas da Dilma, isso saiu do funcionalismo. Foi o funcionalismo denunciando, encontrando canais para denunciar as pedaladas. Então é essencial ter essa estabilidade. Agora, não é para todo mundo, não deveria ser para todo mundo. E é claro que esse é um tema difícil, não é um tema fácil, teria que fazer só para os entrantes. Temos vendo aí os concursos públicos sem ter feito essa revisão, eu acho um equívoco, mas enfim. Mas tem outras iniciativas de reforma administrativa que podem sim gerar alguns ganhos, mesmo de curto prazo, na hora que você reavalia salários de entrada, na hora que você redefine carreiras, a progressão da carreira que é muito rápida no Brasil. Então tem algumas medidas que poderiam se avançar e que nem são medidas constitucionais. Mas eu não vejo essa discussão florescer. Tem outras políticas ali que também existe recomendação muito clara de reavaliação ou até eliminação. Por exemplo, o abono salarial. Você fala, mas como é que vai acabar com o abono salarial? Tá bom, então faz uma transição. Mas, enfim, seria uma política que ela é pouco focalizada nos mais pobres.
Tem também algumas políticas públicas que têm sobreposição, né, que também precisariam ser reavaliadas. O próprio Bolsa Família, a necessidade de rever alguns desenhos e melhorar a qualidade do cadastro, por exemplo. Enfim, tem muita matéria-prima já que indica que, olha, tem políticas públicas que a gente precisaria rever de novo, não só por uma questão de economia de recursos, mas também pela qualidade do gasto público. São malocações de recursos públicos. Aliás, vale colocar nisso as próprias renúncias tributárias, né, os chamados gastos tributários, que são ainda da ordem de 4% do PIB, é coisa para burro. Mas é difícil mexer nesse ponto, você não acha? É muito difícil, mas falta o força debate política, vontade política. O debate precisa avançar, quer dizer, trazer a avaliação dessas... veja, o debate público e ter as informações qualificadas para o debate de qualidade é o primeiro passo. O político não tem como tomar uma decisão se não chegou para ele também a avaliação daquilo, né? E, obviamente, junto com a própria força de pressão da sociedade. Agora, a sociedade, para pressionar, ela também precisa ter informação, né? Será que determinada política pública é a melhor orientação? Quer dizer, esse amadurecimento ele é essencial. E aí eu não vejo muito avanço, não vejo avanços acontecendo. Vamos ver, né? Tem que dar um benefício da dúvida, estamos ainda no início de governo. Lembrando que essa construção de consensos, às vezes ela é lenta, a gente viu isso na reforma da Previdência, a gente viu na tributária, mas às vezes um governo que fez o debate não consegue aprovar. A Previdência, quem fez o debate foi o Temer, quem aprovou foi o Bolsonaro. Tudo bem, o importante é que tem que avançar essa discussão.